eu sou um ativista da luta, né, racial. Então, meus estudos são orientados por essa condição. Minha atividade profissional, seja na educação, seja na polícia, são orientadas por essa condição de homem negro ativista, né, do movimento negro, da luta contra o racismo. Então, é a partir daí que eu desenvolvi meus estudos acadêmicos. Eu sou mestre em educação de jovens e adultos, que é onde eu atuo na educação de uma forma, como é que eu diria, mais específica, né? Inclusive aqui na escola, no Heitor, no último período que eu trabalhei aqui, que foi o ano passado, inclusive, eu estava como professor aqui da educação de jovens e adultos no turno noturno. Então, meu mestrado eu desenvolvi sobre racismo e currículo na educação de jovens e adultos, né? E a minha atividade como investigador da polícia é idem. Eu fundei um grupo chamado Coletivo Sankofa, que é um grupo que reunia policiais civis com o objetivo justamente de discutir de forma crítica a segurança pública numa perspectiva do olhar, né, da militância negra. Então, eu acho que isso é um resumo um pouco de quem eu sou e de como eu me coloco no mundo. Primeiro, entender que essa violência ela não é fruto da incompetência de governantes, ela não é fruto de erro de policiais ruins. A violência ela é projeto de segurança pública. A segurança pública ela é planejada e executada dessa forma. Então, é um equívoco a gente tentar atribuir essas questões que envolvem a violência policial a erros individuais. Tem que punir aquele policial porque ele cometeu um erro. É sistêmico e ela tem uma explicação. E essa explicação tem a ver com o lugar do negro na nossa sociedade. Qual é o nosso lugar? Que lugar as elites escolheram para nós? A gente vem de um processo de escravização e quando acontece a abolição, as elites pensam: o que nós vamos fazer com esse povo? Eu costumo dizer isso, todas as entrevistas, quando eu escrevo, isso está na minha dissertação e eu vou dizer. A abolição, ela foi um projeto genocida. A abolição foi um projeto para se livrar de nós. Não foi um projeto para nos libertar. Ela foi um projeto para a sociedade brasileira branca se livrar da nossa presença. Tudo que foi pensado a partir daí foi com o objetivo de tornar o Brasil um país apresentável ao mundo ao modelo europeu. Basta a gente ver algumas ações específicas ali, né? Como, primeiro, o estímulo migratório para europeus brancos. Isso tinha, primeiro, o objetivo de mudar a presença populacional, a densidade demográfica da população negra. Ou seja, nós éramos, naquele momento, grande maioria da população, e isso comprometia, isso preocupava as elites brancas. Era necessário encher o Brasil de branco. Era necessário estimular a miscigenação. Diferente de outros lugares, África do Sul, Estados Unidos, que tiveram uma apartheid, onde negros e brancos foram, como é que eu diria, mantidos separados, o Brasil teve um outro projeto. O projeto do Brasil foi estimular a miscigenação, baseado na crença de que a superioridade genética branca iria prevalecer. E ao prevalecer, dali a 3, 4, 5 gerações, seríamos todos brancos. Os negros não existiriam. Por isso a gente viveu no Brasil o processo de embranquecimento. Por isso a gente precisa discutir, né? Continua sendo uma coisa muito sensível quando a gente fala, por exemplo, em relações interraciais. Mas a gente precisa politizar o debate sobre relações interraciais, porque ele é produto de uma estratégia política das elites para fazer com que a gente deixasse de existir. Então, esse projeto, ele se desenvolveu em todas as esferas. Estou falando aqui do ponto de vista científico, a crença de que os negros, né, deixariam de existir com a miscigenação. Só tem uma saída. Primeiro, a gente ter o diagnóstico, como eu estou fazendo aqui, e a gente se organizar para resistir. Nós precisamos estar organizados em todos os lugares, né? Por isso, eu
na condição de investigador da polícia, eu criei o coletivo Sankofa, que era um coletivo que reunia, né, os policiais. E o Sankofa, não sei se vocês conhecem, o Sankofa é um ideograma, um símbolo atribuído a alguns povos africanos, que ele tem um desenho de um pássaro que tem a cabeça voltada para trás. Eu até tenho a tatuagem do Sankofa aqui. E essa simbologia significa o seguinte: você progredir sem deixar de olhar de onde você veio, quem você é. Então, usar esse símbolo dentro da polícia, para mim era como se dissesse assim, ó, eu estou aqui, mas eu não me confundo, eu sei exatamente quem eu sou e eu sei exatamente qual é o meu papel principal aqui. Então, eu sempre fiz isso dentro da polícia, sempre me movimentei, sempre questionei, né? Sempre meti o dedo na ferida, já sofri aí linchamento público dentro de grupos de policiais e nada, para cima, estou nem aí, né? Vou para cima mesmo e falo o que tem que ser falado, porque, na verdade, eu não tenho dúvida de qual é o meu papel nesse mundo, né? Quem quiser ter dúvida, que tenha. Eu não negocio com fascista, né? Eu tenho noção de qual é a minha tarefa e estou cumprindo. Então, é importante que a gente tenha a dimensão que essa violência é algo institucionalizado como um projeto das elites para nos manter sob controle. A Lei Áurea foi assinada em Filipos, e dessa vez não é cilada. Ops, foi mal pensado. Mas para onde iremos? Não nos deram casa, que comeremos e não nos deram terra, não nos deram condições, não nos deram moradia. Se sou pobre, é preguiça, e tudo é meritocracia. Se hoje eu sou da favela, é procedência da falsa liberdade. Hoje eu faço minha militância e luto por igualdade. Olha, eu acredito que ser professor foi um chamado, porque eu tive outros professores que passaram pela minha vida e esses professores, eles me envolveram em projetos que me fizeram perceber que talvez a forma como eu me comunicava, essa coisa da comunicação com o outro, essa coisa minha talvez de ter essa necessidade de conversar, de ouvir o outro, me levou talvez a ser professor. E é muito importante porque essas professoras, é importante dizer essas professoras, no feminino, porque essas professoras eram atrizes, escritoras, produtoras, né, culturais, né, e elas me inseriram nesse meio e foi muito importante para mim perceber como eu poderia me engajar, sonhar e também, não só sonhar, mas fazer com que esses sonhos se tornassem ações na minha vida. E aí eu acabei desenvolvendo projetos com elas e foi muito importante, eu acho que também para o meu empoderamento. Eu acho que eu já tinha um pouco disso, né, do empoderamento por causa da minha casa. Mas eu já trazia isso um pouco da casa para a escola, mas elas foram pontuais em qual sentido? Em mostrar que uma pessoa negra, que talvez eu não entendesse inicialmente isso, talvez uma pessoa negra pudesse estar em qualquer lugar que ela quisesse. E aí elas foram me mostrando isso, né, através da educação mesmo, né, da convivência diária, né, do me ouvir, me validar. Então eu acho que isso foi muito importante para a minha trajetória. As linguagens, elas sempre tiveram presente na minha casa, porque as pessoas da minha casa têm essa coisa, né, do modo de falar, do modo de se apresentar, principalmente as mulheres, né, essa coisa, das vezes, da tonalidade de voz, de ser um pouco mais dramática para dizer uma coisa ou outra. Então eu ia absorvendo e eu percebi que eu sempre interpretei uma pessoa ou outra da minha casa. E essas professoras que entram na minha vida, elas entram justamente para perceber isso que já tinha em mim e potencializar essas habilidades que talvez eu já tinha. Então, o ator, de alguma forma, entrou assim. E a leitura também, porque a leitura eu acho que chega primeiro que a escrita. Porque na minha casa, e aí eu acho que não a escrita, ou talvez não a leitura de livros, mas essas histórias que permeiam, né, nossa família, essas histórias que fazem parte da nossa memória. Então eu sempre estive muito atento a ouvir, né, essa história da avó, ouvir essa história da tia. E eu sou da região metropolitana de Salvador, então eu gosto de marcar esse lugar, de dizer que eu sou periférico 2 vezes.
porque já existe, né, uma periferia e talvez a região metropolitana seja a periferia da periferia. Então, ter crescido nesse ambiente, digamos assim, distante talvez da capital, que beira, né, talvez, fica ali naquela coisa, né, entre o interior e entre a cidade, essas histórias, né, de como minha família chegou na cidade, antes da cidade mesmo ser uma cidade, né, como é que eles foram construindo essa vida, e também tem aquelas coisas, né, mais fantasiosas, que nossos avós, nossas tias contam de um tempo, né, bem distante. Então, eu acho que são esses saberes, né, essa coisa da ancestralidade, essa questão da oralidade é muito presente na minha vida. Então, eu sempre fui muito atento, sempre ouvi, né, essas histórias. E eu acho que isso vai me formar depois como escritor. E quando eu chego na escola, encontro uma professora escritora, uma professora atriz, que vai ver esses talentos em mim e vai dizer assim, olha, a gente precisa trabalhar aqui. E vai me educar através da palavra, no sentido de dizer assim, olha, a palavra e a linguagem é um poder. E você pode utilizar isso para conquistar as coisas que você quer, para se comunicar com o outro e para entender a vida. Eu acho que quando eu chego na escola, eu tenho um chamado com essa escola. Eu não sabia que essa escola era uma escola com uma identidade quilombola, mas quando eu chego nessa escola, que eu começo a ver como vocês se comportam, como vocês falam, como vocês são empoderados com o cabelo, como vocês valorizam o traço do rosto de vocês, né? Como os traços negros, né, são valorizados por vocês, como a identidade negra, a identidade periférica, como existir nesse lugar da periferia valorizado por vocês. E aí, talvez, vem em contraponto também alguns discursos que eu já tenho na universidade, porque eu sou de escola pública. Eu já venho de projetos que me fizeram ser o que eu sou hoje, né? Eu encontro professores que me validam, professores, principalmente professores artistas, que me inserem no teatro, que me inserem em projetos de escrita, projetos de valorização do que eu já trago da minha casa. Então, eu acho que encontrar vocês é dar continuidade a essa história, né? É continuar potencializando isso que já fizeram comigo. Então, quando eu encontro estudantes tão criativos, tão potentes e que acreditam no que fazem, eu digo assim, esse é o meu lugar. Eu não só me inspiro em pessoas pretas que estão tendo visibilidade, que estão na mídia, ou escritores famosos que tiveram seus livros publicados, mas eu gosto de me inspirar nas pessoas pretas que estão diariamente vivendo comigo. Eu acho que essa é uma forma de demonstrar meu carinho, meu amor, meu cuidado através de palavras de afirmação e de da valorização dessas pessoas. Porque se eu valorizo essas pessoas vão me valorizar também. E a gente consegue transformar todo o ambiente ao nosso redor. Viver. Sonhar. Liberdade. Igualdade. Ser representado. Merece ter sucesso, merece ter sonhos, merece conquistar sonhos, né? Merece vida digna. Não dá para completar com uma palavra não, viu? Nossas demandas são gigantescas. Estar no lugar que quiser. Joia, eu que agradeço.